Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de operação de máquinas industriais, né? Nesse caso a gente fez uma série referente a um misturador, né, barra tanque, onde a gente fez várias análises, né, no que diz respeito à parte de capacidade, volume, vazão, regulagem, né, referente à massa, ali, capacidade dele. Foi bem interessante, né? A gente fez uma série de vídeos e nesse último a gente vai falar um pouco sobre questão térmica, né, parte de temperatura. A gente até ia trazer, né, para esse ciclo alguns cálculos envolvendo essa parte de termodinâmica referente ao uso do misturador, mas a gente resolveu fazer a parte porque envolve uma série de aspectos, né? Então a gente vai fazer uma série de vídeos referentes a isso, né, para não estender tanto, né? Bom, na prática o que acontece? A maioria dos tanques, né, o qual vai ocorrer uma mistura, como é o caso desse aqui, né? Ou seja, você tem produto 1, aqui no caso tem a indicação do produto 2, né? Então vai obviamente ter a mistura dos dois. Normalmente, né, esses ciclos de mistura, né, normalmente eles geram, né, uma relação de temperatura, necessitam de uma relação de variação de temperatura, ou para mais ou para menos, ou seja, resfriar ou aquecer, né? Depende, obviamente, ali do tipo de produção, do produto que você vai ter, né? E aí entra a questão da regulagem da temperatura, né? Você vai ter normalmente um elemento que vai gerar a potência térmica aí de aquecimento, né? Normalmente uma temperatura, óbvio, maior do que a desejada. Muitas das vezes é um sistema instrumentado e você vai ter a troca de calor. E com a troca de calor, né, você vai ter ou o aumento ou a diminuição da temperatura, como eu falei agora há pouco, dependendo do ciclo que você vai querer utilizar. Essas alterações térmicas, elas têm influência, né, aí no ciclo de operação, principalmente no que diz respeito a características de viscosidade, né? Elementos mais quentes, eles têm uma tendência a ter uma viscosidade menor, né? Ou seja, ele acaba tendo uma fluidez maior, né? Elementos mais gelados, normalmente eles têm uma fluidez menor, né? Ou seja, acaba tendo um índice de viscosidade maior, né? Inclusive, essa questão de temperatura é muito comum, né, para ciclos, né, que envolvem lubrificantes, enfim, uma outra parte, mas isso é bem interessante porque acaba afetando ali diretamente, né? Mas aí no caso desses ciclos ocorre muito nesse caráter. E o grande detalhe, obviamente, vai ser o controle ali dessa temperatura, né? Normalmente se trabalha com a faixa de temperatura, então basicamente você tem dois aspectos importantes, que seria a faixa de temperatura, né, o qual o sistema ele vai estar atuando, né? Então você normalmente tem uma temperatura mínima, uma temperatura máxima ali operacional, que a gente chama lá de temperatura operacional. Normalmente não varia tanto, né? Vamos supor que seja aqui uma variação de 60, né, 60 graus Celsius até 65, né, 65 graus Celsius. Então é uma diferença aí de 5 graus Celsius. Então, dentro dessa faixa, vamos supor aí que o produto ele está apto ali para ser utilizado. E aí você tem outras duas situações, que é o tempo, né? E esse tempo ligado diretamente ali ao volume. Como assim tempo e volume? Imagina o seguinte, né? Você está querendo fazer o aquecimento de uma mistura com a massa de 50 vamos colocar 100 kg, né, de um produto qualquer, né? Se você tiver um elemento que venha gerar potência ali de aquecimento, né, para aquecer, obviamente, aí vamos supor que seja por indução, né, esse elemento, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um tempo até atingir aquela temperatura, né, até atingir aquela temperatura desejada, né? E esse tempo ele está ligado ali diretamente ali ao volume. Veja só, a gente está falando da temperatura do elemento, a temperatura completa, né? E isso aí é um dos detalhes que a gente vai fazer uma série à parte. Nessa semana a gente já vai falar sobre isso, começando falando sobre calor sensível, calor latente,
né, e fazendo alguns cálculos referentes a essas características, né, analisando faixa de temperatura, analisando o tempo, né, de aquecimento ou resfriamento e com base no volume ali a ser aplicado. Tomando referência ali, a gente vai criar alguma situação, problema, para que tenha ali uma base de referência. Mas a nível de operação, esse aí acaba sendo o grande detalhe referente ali à temperatura. Ou seja, garantir a faixa e ter esse parâmetro ali referente a tempo e volume. Porque nem toda vez que você estiver utilizando lá o tanque, né, o misturador, seja lá o que for, você não vai estar utilizando normalmente sempre o mesmo volume, né? Às vezes você vai ter lá uma necessidade com base na demanda de produção com um volume maior ou com um volume menor, né? E se você está utilizando a mesma potência de aquecimento, né, teoricamente você vai ter ali um aquecimento mais rápido para um volume menor do que para um volume maior, né? O que a gente chama aí de aquecimento homogêneo, que no caso toma como referência o aquecimento pleno de todo o conteúdo que está ali no tanque, né? Dependendo do tipo de elemento que venha gerar calor, você vai ter um calor superficial ali inicial, né, mais rápido que ali o núcleo da mistura, né? Então, para que se tenha um calor homogêneo, você tem lá essa questão de temperatura. E entra esses aspectos aí de regulagem, né? E aí entra um detalhe interessante que normalmente se tem as curvas de temperatura para esse tipo de análise. Então, normalmente ali você, com base, claro, no elemento que você está utilizando, né, com base ali no calor específico dele, você acaba tendo essa possibilidade. Normalmente, com base nas análises, né, a próprio ciclo ali produtivo, né, as pessoas já criam, né, essa curva de temperatura para que você tenha essa informação de referência, né? Fazer o cruzamento com base no volume, tempo e temperatura, né? Normalmente são curvas, né? Então, basicamente isso, né? Então a gente fecha por aqui esse ciclo referente aí à parte de operação. A gente em breve a gente fragmentou, né? Ficou várias partes, né? Não sei nem quantas partes ficou, mas acho que ficou na faixa de 10 partes ou mais. Depois a gente vai juntar, né, e compilar todos eles aí para que fique de fato um único vídeo referente a essa parte. Quando a gente voltar com essa série de operações, análises, né, técnicas referentes a máquinas industriais, a gente vai voltar com a parte de envasadura, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!